começando agora mais um Na Faixa, com dicas de programas culturais gratuitos ou a preços populares espalhados por toda a cidade. Se liga só nos programas que separamos para você essa semana. Você tem ideia da utilidade desse equipamento? Nos primeiros anos do século XX, ele foi criado para lançar boias aos banhistas que estivessem se afogando. O nome do criador dessa engenhoca é Alberto Santos Dumont. Aqui no Itaú Cultural é possível conhecer essa e outras curiosidades do pai da aviação, que é o tema da mostra Santos Dumont, Coleção Brasiliana. A ideia é passar nessa mostra um pouco da complexidade da figura do Santos Dumont. Na verdade, pensa-se muito no Santos Dumont como pai de aviação, como herói, né? Pensa-se muito no que deu certo, no 14 bis, no dirigível número 6, na volta da Torre Eiffel. Mas ele é uma figura muito mais complexa do que isso. Ele tem uma série de experiências que deram errado, mas ele sofreu um acidente e 2 semanas depois estava fazendo um novo dirigível. No começo da mostra, todo visitante é convidado a fazer um processo de check-in, como num embarque comum. Aqui no computador, você responde a 2 perguntas rápidas sobre Santos Dumont e pronto. Ticket na mão, é só embarcar. A primeira escala é Minas Gerais, estado onde o inventor nasceu. Nesses espaços, fotos e as primeiras demonstrações de sua paixão pelas alturas. Aos 18 anos, em 1891, já emancipado, Alberto vai morar em Paris. É por lá que ele desenvolveu seus dirigíveis e o antológico 14 bis. Aqui na ocupação, suas invenções estão em vídeos, fotos e miniaturas. Quem circula pelos corredores acaba conhecendo outros talentos do brasileiro. Inclusive, até me surpreendi que ele foi inventor do relógio de pulso. Isso foi uma coisa que eu jamais imaginava. Nem sabia dizer quem foi, né? Eu já tinha alguma noção, porque eu tinha lido um livro, Brasileiro Voador. Tem a história da vida dele. Então, foi muito bom complementar e foi além do que eu esperava, porque tem muitas imagens, né? E são organizadas de uma maneira bem interessante. O filme também é interessante. O assento, né, que você toma para assistir é muito bacana. Você pensa que está num balão, né? Todas essas descobertas são acessíveis. O ticket da entrada ganhou versão em braille e até os sons do avião emitem vibrações nessa caixinha. Então temos desde a sensação da vibração do som para surdos, o mapa tátil de toda a exposição, né, o caminho tátil no percurso e também o mapa tátil, maquetes que podem ser apalpadas, né? Impressões que também são táteis e dão a noção de cada projeto Santos Dumont até o 14 bis. Então é uma exposição bem pensada para públicos diversos. E depois de descobrir tantas histórias sobre o nascimento da aviação, nada mais justo do que o embarque. O destino é conhecer uma das invenções mais importantes de Santos Dumont, o primeiro ultraleve da história. Para conhecer a réplica da Demoiselle e toda a história do brasileiro fascinado por voar, é só passar no Itaú Cultural de terça a sexta, das 9 da manhã às 8 da noite e aos finais de semana, das 11 da manhã às 8 da noite. A entrada é gratuita. Em 1900, o modernismo catalão era efervescente. Artistas como Ramon Casas e Santiago Rusiñol traziam para suas obras características de vanguarda. A nova mostra do Instituto Tomiotaki apresenta esse período como uma introdução às influências de um jovem artista que mudaria a história da arquitetura mundial. Seu nome era Antoni Gaudí. Essa, na verdade, não é a primeira exposição do Gaudí aqui no Instituto. A gente já havia recebido uma exposição em 2004, logo do nascimento da instituição, né, que nasce em 2001. Bom, a diferença dessa primeira mostra para essa segunda que a gente está trazendo é justamente o contexto
né, que fez Gaudí emergir, né, a emergir essa figura tão singular como Gaudí, né, que na arquitetura, apesar de muito marcante, não se tornou mestre, não teve nenhum tipo de continuidade, né, em relação a esse trabalho feito por ele. A mostra é dividida em 2 espaços. O primeiro com 42 obras de artistas modernistas contemporâneos de Gaudí. O segundo trata exclusivamente das obras do arquiteto. Por aqui é possível encontrar réplicas e móveis originais projetados por ele e fotos de construções marcantes do artista, como a Casa Milá, de 1906, e a Casa Batelot, de 1904. Essas construções concretizam as características criativas de Gaudí, que sempre inspiradas nas formas da natureza e sua versatilidade artística. O Gaudí, ele tinha uma noção de obras de arte total, né? Então o Gaudí ele fazia das edificações, do projeto construtivo, aos ornamentos, às aberturas, maçanetas, portas, janelas e também o mobiliário, né? Então a gente tem aqui um mobiliário bastante interessante do Gaudí, que demonstram preocupações que para a época eram bastante inovadoras, né? O conceito de ergonomia, né? De conforto, de um móvel se adaptando, o mobiliário se adaptando ao seu corpo. Isso é algo que surge em 1970 e o Gaudí já está, né, no século XIX, início do século XX, já se preocupando com essas questões. A Igreja da Sagrada Família, símbolo da cidade de Barcelona, foi sem dúvida o trabalho mais importante do catalão. As obras começaram em 1882 e até hoje não foram concluídas. De qualquer forma, até o ano de sua morte, em 1926, Gaudí trabalhou intensamente na construção da igreja, que tem a conclusão prevista para 2026. Maquetes de várias partes do prédio estão espalhadas pela mostra. No final, o visitante pode ter uma ideia de como ficará a igreja depois de pronta, mesmo sem viajar para a cidade catalã. Pena que é pouco, né? Isso aqui é uma amostra para a gente ter vontade de ver pessoalmente, né? Inclusive os retratos. Deve ser belíssimo, assim, ao vivo. Mas é por isso que eu vim, inclusive, né? Eu não moro aqui em São Paulo, mas eu queria vir justamente para ter esse contato. Quem sabe seja uma decisão para as próximas férias. Com certeza, vamos ver, vamos programar, né? Agora, esse tipo de coisa tem que ser ao vivo. Tem que dar um jeitinho de ir para Barcelona e conhecer tudo isso, que vale a pena. Vale a passagem que você paga para ir, porque é incrível. Se por enquanto você não tem planos de visitar Barcelona, vá até o Instituto Tomiotaki e confira a exposição Gaudí Barcelona 1900. A mostra fica em cartaz até 5 de fevereiro, de terça a domingo, das 11 da manhã às 8 da noite. Às terças, a entrada é na faixa, nos demais dias, R$ 12,00. O Instituto Tomiotaki fica na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 201, pertinho da estação Faria Lima do metrô. Nossa casa, amor perfeito, é mato e o teto estrela. Construções simples, ocas, assentamentos. Todas essas casas contam um pouco da história de seus moradores e das diferenças socioculturais do país. No Museu da Casa Brasileira, que expõe seu novo acervo, essas imagens servem para mostrar outras realidades que vão além do design e da arquitetura. E, de certa forma, a gente conseguiu trazer um pouco mais na ambientação e na incorporação das fotografias do projeto Casas do Brasil, uma visão mais ampla sobre a diversidade da maneira de morar e da cultura material da casa brasileira, né? Que acho que agora a gente criou a possibilidade de abrir um olhar mais amplo sobre as diversas formas e soluções que temos aqui nesse país tão rico, né? São 87 peças inéditas que mesclam várias culturas e estéticas, como essa vitrine que expõe requintados candelabros de prata ao lado dos candeeiros, luminárias simples típicas do Nordeste. A mostra também apresenta móveis com influências modernistas criados por artistas como Lina Bobardi. Aqui no Museu da Casa Brasileira, móveis ajudam a contar a história do país. Além das peças contemporâneas, é possível conhecer um Brasil muito diferente com acervo histórico. Essa peça, por exemplo, é uma batedeira de manteiga. E essa cadeira, acredite, fazia vez de vaso sanitário no século XIX. Um passado mais recente também está por aqui. Afinal, quem já não viu esses espremedores, jarras e até a capa do botijão de gás na casa dos avós? A ideia desse novo acervo é exatamente criar memórias afetivas para aproximar as pessoas do museu. A nossa ideia é justamente
com essa abertura é abrir o foco de interesse para todas as pessoas. Acho que todo mundo consegue, de certa forma, entrar aqui e encontrar alguma peça que toca um pouco o coração, você reconhece na casa da avó, isso aqui eu já usei, enfim. É para poder o nosso visitante sentir parte da constituição da nossa cultura material. O Museu da Casa Brasileira fica na Avenida Faria Lima, 2705, em Pinheiros. A mostra MCB Novas Coleções pode ser visitada de terça a domingo, das 10 da manhã às 6 da tarde. Aos sábados, domingos e feriados, a entrada é gratuita. Nos dias de semana, R$ 7. Cultura brasileira é o tema dessa exposição que está no MASP e conta com material dos 4 cantos do país. Aqui podemos ver objetos que retratam uma vida mais simples e rural. Ferro de passar a brasa, lamparina, coisas que mostram um país antes da modernidade. O francês Serge já viu várias exposições sobre o Brasil, mas nenhuma que mostrasse tanta diversidade. Tem coisas de índio, tem coisas sobre a escravidão, vida do campo, né? Muita vida da fazenda. Então, para quem quer conhecer a diversidade do Brasil, né? Não só o Brasil moderno de São Paulo, do Rio, eu acho que vale a pena. A mostra é tão rica e diversa que em outra parte já damos de cara com esse boi-bumbá, mas é a religião que permeia toda a exposição. Além dos vários objetos do catolicismo, também há itens que pertencem às religiões afro-brasileiras. São quase 1000 peças que ilustram muito bem essa mistura que é o Brasil. Consegui ver bastante coisa assim da cultura brasileira dos séculos 19, 20. Bastante coisa do Nordeste, minha família é lá do Nordeste, aí eu vi lamparinas, essas coisas todas. O MASP exibe hoje 55 peças da mostra de 1969. A ideia é fazer uma reencenação com o mesmo número de objetos. Este São Jorge articulado é uma das peças que foi exposta em 69 e foi a que mais chamou a atenção do Edélcio. Eu já conheci algumas feitas no Brasil, mas a policromia dela, né, a posição, a expressão, tudo nela chama atenção. Ferramentas, utensílios, maquinários, brinquedos, pinturas, esculturas genuinamente brasileiras estão aqui. O MASP, conhecido pelas suas coleções europeias, desta vez oferece a oportunidade para que os visitantes mergulhem na cultura popular do país. A gente olhar um pouquinho para dentro do Brasil, né? A gente olhar o Brasil. Aqui a gente no MASP olha para tudo, olha para o mundo todo, e aqui olhar o Brasil é a cultura popular, né? A cultura brasileira. Agora mesmo a minha mãe estava mostrando aqui o ferro, que foi o ferro da infância dela, né? Que ela vivia na frente de uma carvoaria e como se trabalhava com ferro, com carvão. Quer dizer, a gente olhar para a nossa cultura, olhar para dentro da gente, a gente se conhecer melhor, né? A exposição A Mão do Povo Brasileiro fica no MASP até o dia 29 de janeiro de 2017. De terça a domingo, das 10 da manhã às 6 da tarde. Às terças-feiras, a entrada é gratuita. E aí, dicas anotadas? Então agora é só aproveitar o final de semana. Até o próximo Na Faixa. Tchau!